Olá, estamos aqui mais uma vez no Sanja Pod, a voz da cidade, e para falar sobre um tema que é muito caro às cidades brasileiras, especialmente estamos falando aqui de São José dos Campos e região, que é mobilidade urbana. Mobilidade urbana a gente pode entender sobre vários aspectos, tem várias interfaces com diversos outros planos da cidade. Mas a gente vai falar sobre um tema específico dentro da mobilidade urbana que fala de inclusão. Tá? Então, estamos falando da mobilidade para pessoas com deficiência. Tá? E para falar sobre isso, nós temos aqui Robson Souza. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Né? Acho importante ocupar esses espaços que são dados, né? São poucos espaços ainda, né? Então a gente tem que ocupá-los. É isso aí. E a ideia do Sanja Pod é essa, a gente esgotar não, né? A gente explorar diversos assuntos que são caros, são importantes para a cidade, para a gestão das cidades, para a cidadania, para os cidadãos, e trazer pessoas que têm, né, histórias para contar nessa área, que têm experiências para compartilhar. E você, Robson, é uma dessas pessoas, né? Inclusive presidente hoje do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Isso. Né? Conta pra gente um pouquinho, né, o que é, de onde veio essa tua participação, né? Onde está você na fila do pão? Onde estou eu, né? Eu tenho 48 anos, né? Descobri uma doença degenerativa já ali com quase 30 anos. Enfim, já tinha alguns problemas anteriores e me aposentei. Em 2017 eu passei a usar a cadeira de rodas e tive um choque, né, com a sociedade de maneira geral, não só a questão do poder público, mas da própria sociedade. E associado a essa vontade que eu tinha de não ficar parado, né, por conta de ter ali 30 anos de trabalho e de repente me ver aposentado, eu comecei a procurar como poder ajudar. Entendi que, na verdade, existia um espaço aí de ignorância mesmo da sociedade, no sentido de não conhecer, né? Porque a pessoa com deficiência pouco saía de casa. Participo, desde então, fui eleito, né, ocupo a vaga da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E, a princípio, tive o primeiro biênio, que virou, por causa da pandemia, ali, um quinquênio, e no último biênio eu assumi, né, e estou hoje na presidência do Conselho. Também fui reeleito, né, com o voto das pessoas com deficiência, da sociedade, e agora eu estou na condição de presidente do Conselho. E a gente está sempre aí procurando trabalhar com essa maneira, né, messiânica, mas cobrando, né, poder ser um instrumento de quebrar esses paradigmas que existem aí na sociedade, alguns preconceitos, né, do que a pessoa com deficiência é capaz, e trabalhando principalmente na inclusão social e econômica, né, das pessoas com deficiência. Ô Robson, né? deixa eu lhe fazer pedir até para você falar sobre isso, claro. Que isso é uma coisa que eu acho que é muito sensível. Né? Sim. É sensível, inclusive, até por ignorância da sociedade. Claro. E eu me coloco, inclusive, como parcela dessa ignorância, até pouco tempo atrás. Eu acompanhei lá no passado uma discussão sobre como designar, né, como atribuir um nome para a pessoa com deficiência ou para esse universo, essa parcela da sociedade. Me lembro das discussões em torno do portador de necessidades especiais, isso. O PNE. Né? Mas como é que está isso hoje? Como é que isso se consolida e ouvindo de você, ou seja, de alguém que representa de fato esse segmento? Ainda tem, né, uma dificuldade, né, até das próprias famílias. Às vezes a mãe tem lá um filho e tem uma dificuldade em compreender essa terminologia. Mas a terminologia correta hoje é pessoa com deficiência, né? Esse termo foi criado ali em 2005, 2006, numa convenção da ONU, do Conselho de Pessoas com Deficiência, né, da ONU,
né, foi criada Organizações das Nações das Unidas. Nações Unidas, né, da OMS, né, que é um órgão da ONU, né, e o conceito é esse, pessoa foi lá, discutiram, ficaram lá alguns dias e chegaram com essa terminologia. A ideia de colocar a pessoa com deficiência é colocar a pessoa sempre em primeiro plano, né? E colocar a deficiência como uma questão possível, porque especial todos nós somos, né? Portador ninguém porta nada, né? Assim, portar eu poderia deixar de portar, né? Se chegou porta arma, porta isso, porta aquilo. Deficiência, não. Infelizmente, eu queria poder portar e deixar de portar, mas não é. E encarar isso, mesmo com essa dureza que às vezes vai assim dessa maneira mesmo, com dureza para a gente encarar isso dessa maneira possível e de que isso é uma realidade e que é uma pessoa, não é uma característica, né? Então, pessoa com deficiência, né? Pensando do ponto de vista da cidade e da organização das cidades e da gestão da cidade e da inclusão, a gente poderia dizer que a inclusão da pessoa com deficiência no contexto da mobilidade, ela é um ato de cidadania e ela, inclusive, pode mudar a relação tanto da sociedade com as pessoas com deficiência, mas, de fato, incluí-las, inclusive, no rol da produção, da produtividade, de uma série de outras, do acesso a diversas coisas. É isso? Na verdade, professor, o que eu falo, eu constatei na minha experiência pessoal, mas que isso é objeto de estudo, enfim, de teses. A espinha dorsal da inclusão da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, ou sensorial, ou outra, é a mobilidade, né? É a mobilidade. Hoje existem vários recursos, dispositivos que têm cotas de empresas, universidades federais, né, concursos públicos, mas se você não chegar até lá, ou se você tiver a incerteza se vai conseguir chegar ou não, porque você imagina, eu utilizo, o senhor sabe aqui, uma cadeira motorizada, eu não posso pegar chuva com ela. Né? Ela é o meu recurso, são minhas pernas. Então você imagina, você tem essa incerteza e tal, de como você se desloca, a segurança que você vai ter, proximidade, barreira arquitetônica, né? Então, assim, a gente pode dizer que quando você escuta lá, a empresa tal está com X vagas, mas não tem gente qualificada. O problema não está na qualificação da pessoa, está em que essa pessoa não conseguiu se qualificar porque ela, às vezes, ela mora num bairro periférico ou mora aqui mesmo. Para chegar até aqui o estúdio, eu contei a dificuldade que eu tive, não estamos numa zona periférica, né? E ela não chega, não se qualifica. Só para relembrar aqui, até para o público entender também, né? Você estava na Unesp? Eu vim do Parque Industrial, né? E fiz o caminho ali da Unesp, do Parque Santos Dumont, Parque Vicentino Aranha, até chegar aqui. Então você vê. Na cadeira motorizada. Nós estamos entre os dois principais parques aqui da região central, né? Sim. E eu tive dificuldade para chegar aqui. Né? Então você imagina a pessoa todo dia sair de casa para enfrentar isso. E mais essa questão da sociedade que não está preparada para respeitar, às vezes, esses espaços, ou de vagas reservadas, ou de acessos, né, adaptados. Então, assim, a questão é essa, né? Quando você escuta uma empresa dizer que ela não conseguiu atingir vagas capacitadas para aquilo, é porque a pessoa não conseguiu se capacitar. Né? A pessoa tem... alguma coisa está mudando, a gente enxerga esse horizonte aí, pode ser meio utópico, mas é o que dá força para a gente acreditar que vai mudar. Né? Mas hoje a realidade é essa, né? Eu já contei, eu sempre cito isso, sobre um rapaz que perdeu uma bolsa aí de 20 mil reais aí de robótica, porque não conseguia chegar, a situação dele era grave, né? De mobilidade, ele tinha uma mobilidade muito reduzida, o transporte adaptado da cidade não permitia esse tipo
de estudo, né? Ele só dá para saúde, educação regular. Ou né? seja, se você quer dizer, você tem lá um benefício, entre aspas. Ganhou né? uma bolsa, né? De um lugar. Né? E, no entanto, não conseguiu acessar porque os critérios que o transporte acessível da prefeitura não atende. Para essa atividade ele não atende. Porque primeiro da região que ele estava para chegar lá por ônibus era impossível, né? Tem que pegar 2 ônibus, dificuldade de trajeto, ele não tem um equipamento adequado como o meu, né? Uma cadeira motorizada. Hoje quais são as opções, vamos dizer assim, dentro na mobilidade urbana do que se oferece para pessoas com deficiência? Nós temos os ônibus adaptados. No transporte coletivo convencional. Isso, no transporte convencional. Temos a adaptação nesse caso é plataforma... na verdade, vê bem, existe um discurso, estamos falando de São José, né, especificamente, existe aí um discurso que São José tem um transporte 100% adaptado. Né? De acordo com a Lei Federal 13.146, né, a Lei Brasileira de Inclusão, o transporte só é 100% adaptado se todos os acessos, os entornos, os terminais, os pontos de ônibus o forem. Né? Então, ter uma frota 100% adaptada só a frota não garante. Diz que você tem um transporte 100% adaptado. Né? São duas coisas que parecem próximas, mas tem um abismo entre elas. Né? Ter uma frota 100% adaptada, eu até digo que é até o mais fácil. Porque você tem um edital, tem uma licitação, você define como critério aquilo e a frota passa a ter. Né? E para você ter esses entornos, você exige estudo, investimento, né? Então, enfim. As outras modalidades são o que a gente chama aqui de acesso, né? O programa Acesso, que é a modalidade porta a porta, e que está desdobrado em 2 tipos. O que você usa cadeira de rodas, você entra dentro de uma van adaptada com a cadeira lá dentro, e o carro comum, que funciona nos termos do Uber, assim, de outros aplicativos, né? Que são mais para pessoas que conseguem transferir da cadeira, ou que têm mobilidade reduzida, ou deficiente visual, ou espectro autista, né? E aí utilizam essas 2 formas. E essas 2 formas, quer dizer, fora o transporte público comum, isso, adaptado, entre aspas, você tem essas 2 formas, mas que elas atendem a alguns critérios. Por exemplo, deslocamento para médico. Isso, na verdade, hospital para médico. Na verdade, começa antes já, né? A gente tem que preencher alguns critérios, né? Você tem lá a avaliação socioeconômica que você faz no CRAS, né? Você tem uma ficha médica que o seu médico assistente preenche. Aí você dá entrada na Secretaria de Mobilidade, no órgão da Secretaria de Mobilidade, que aqui fica ali na Praça Afonso Pena, no museu ali do lado da antiga Câmara Municipal. Aí você aguarda a perícia médica, que é feita lá por um profissional médico da Secretaria de Mobilidade, e aí ele vai dizer se você é elegível ou não. Isso leva quanto tempo, Robson, hoje em dia? Bem, eu vou falar o que está muito aí na sociedade. Aí nós tivemos essa semana uma mãe, né, que apareceu numa reportagem de uma emissora daqui de São José, que ela já tinha feito todo esse processo, já tinha tido o filho considerado elegível para usar o transporte e aguardava ser chamada, ser incluída na fila de atendimento desde março de 2023. Um ano? Um ano e um mês, praticamente. 1 ano e 1 mês, praticamente. Olha só, com isso você já coloca a perder uma série de coisas. Sim. Um ano esperando. Um ano numa criança... Praticamente um ano da vida da criança. Isso, um ano numa criança como nesse caso dessa mulher específica, é uma vida, é 1 ano perdido de tratamento, o que isso vai acarretar para essa mãe lá na frente. E vê bem, nós estamos falando de gente que às vezes não tem condição de custear o transporte do próprio bolso. Claro. Você vê que ela estava passando por uma passarela, se eu não me engano, que estava uma dificuldade bem grande, né? Então, ela não tem condição de custear. Então, existe esse programa, né? Mas funciona assim. E eu quero dizer outra coisa. Por conta
desse entorno dos ônibus, do transporte convencional e de tudo, e a dificuldade que você tem de rotas, linhas, horários de pico e tal, as pessoas acabam sendo empurradas para esse transporte porta a porta. Né? Elas acabam sendo empurradas, elas entendem ali que não tem como você competir com o ônibus, né? Com pessoas que estão ali no horário de pico. Eu mesmo cadeirante, tem um lugar só no ônibus. Se eu tiver com um amigo meu no ponto que é cadeirante também, vamos em ônibus separados, né? Então, e aí você chega lá, o horário lotado, a vaguinha da pessoa com deficiência tem 10 pessoas ocupando, apertadas ali num horário. Então a gente acaba tendo que fazer a nossa vida, o que não deveria ser, né? Fazer os nossos horários no contra-horário do que está estabelecido convencionalmente pela sociedade. E para fazer isso, né? Você tem que marchar contra a corrente. Quer dizer, ou seja, vai ter que arrumar um emprego que está contra a corrente, vai ter que arrumar quando existe essa possibilidade. Né? Então, aí a gente entra nessa questão de porquê que realmente a mobilidade, né, é a espinha dessa inclusão. Né? Não vejo de outra forma. Né? Se você está vendo mais gente saindo, quando eu era mais novo não tinha essa quantidade de pessoas com deficiência na rua, é porque o transporte, esses meios eram piores ainda do que são hoje. Né? Muitos dispositivos, leis foram criadas para trazer essas pessoas para a rua, né? Para a escola. E foi um avanço, né? Foi um avanço que nós não podemos retroceder. Claro. Né? Claro. Um outro ponto que é importante dizer é que essa modalidade do transporte adaptado, ao contrário do transporte coletivo, em São José ela funciona por força de um decreto, ela não é uma lei. Né? Então, tudo que está ali naquele decreto, ele foi criado e não teve uma discussão, né? Ele é unilateral, né? Um decreto é unilateral. Né? Então, mesmo que Você a não gente passou não por uma concorde... construção, num conselho? Não foi. Ele já tem um tempo que foi criado, não foi nessa gestão, mas sempre que é renovado, é sempre colocando um dispositivo assim. Então, você tem as prioridades de atendimento, como saúde está em primeiro. Não, eu tenho um caso agora, uma mãe que quer levar o filho no poupa-tempo para fazer um documento para ela conseguir o benefício de prestação continuada e ela não consegue esse transporte adaptado para ir ao poupa-tempo. Né? Você vê, não é para passear no shopping. Né? Não, eu não diria passear no shopping, mas, por exemplo, mas se ela quisesse levá-lo para ver uma peça de teatro infantil. Não tem. Não há o transporte adaptado. Então, é por isso que eu falo, você imagina o transporte coletivo se você tivesse que escolher para que você usar ele. Né? A pessoa com deficiência é assim, aqui depende. Né? E outra coisa, professor, que é importante a gente colocar, essa lei que eu citei, a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio ali de 2015 e ela ela tinha uma ideia muito interessante, que ela criava uma cota de táxis adaptados para utilizar. Só que ela pegou aquela mudança de chave para os aplicativos. E os nossos gestores, eu digo em todo lugar que usa, não especificamente São José, não tiveram esse olhar de exigir dessas empresas uma contrapartida para explorarem o serviço. Algo nesse sentido. Nesse sentido de acompanhar essa questão que está lá explícita na Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente não tem um outro meio, mesmo que eu quisesse custear de maneira acessível, né? Você consegue pegar um transporte aqui, você vai na faixa de R$100 para você ir e voltar de algum lugar aqui e fica... Não é bem acessível, não né? Não é acessível, né? Voltar... a gente não tem essa opção, né? Alguns desses aplicativos, fora do Brasil, eles foram obrigados a colocar como uma contrapartida. Né? E os carros funcionam bem, eles têm lá a capacidade deles adaptada. Aqui no Brasil seria o equivalente a SPIN, por exemplo. Né? Não está usando para cadeirante, rebate o banco e usa normal. Apareceu um cadeirante, rebate o banco e entra com a cadeira. Né? Então, eu tenho relatos assim, de pessoas que estiveram, né, em outros lugares assim fora do Brasil e que lá tem, né, o mesmo aplicativo. Né? E aqui nós não tivemos essa sensibilidade.
né? É uma ideia importante, é uma Sim. coisa que a gente pode começar a pensar para explorar, Sim. para eventualmente propor isso como um projeto de lei. Sim. Né? Mas eu queria ilustrar um pouco nossa conversa e apresentar Claro. uns perrengues, né? Claro. Posso só me permitir só fazer uma Claro, observação? fica à vontade. Para a gente ter ideia do público que a gente está falando, se a gente colocar ali mais ou menos por estimativa, né, um percentual aí de um pouco mais de 15%, que é o que se estima de pessoas com deficiência na sociedade, em São José nós temos mais de 100 mil pessoas. Então, né? Sim, não aliás, é uma minoria esse tão número, minoria exatamente, assim. esse número é impressionante. Quando eu vi esse número a primeira vez, já acho que saiu no censo de 2010. Isso aí mesmo, né? é isso aí que mesmo. foi mais ou menos quando saiu essa primeira estimativa estimativa não, a primeira contagem. Isso. Né? Até então era estimativa. E isso causou um choque. Olha, realmente é uma quantidade de pessoas muito grande. Muito grande. E a gente não tinha essa visibilidade por falta de mobilidade. Quer dizer, as pessoas não tinham acesso e ficavam em casa. Exato. Né? Então estavam fechadas em casa e a gente não tinha essa noção, não via as pessoas, né, circulando com suas dificuldades e tudo mais, e achava que eram poucas pessoas. Mas é muita gente. É muita gente. E curioso também, a gente estava conversando aqui antes, é interessante trazer isso à tona, que tem casos também de uma impossibilidade ou uma deficiência temporária. Né? Você tem uma condição de saúde que te coloca por 1 ano, 2, por exemplo, numa cadeira de rodas. Sim. Tá? Essas pessoas também passam a ser pessoas com deficiência. Tem uma deficiência temporária. Que temporária que seja, mas que deveriam também ter e que é importante que dentro desse período dentro desse período, ela também tem os mesmos direitos da pessoa que tem permanente dentro desse período. Por exemplo, a credencial para estacionamento, vaga preferencial. Sim. Ela dá entrada, a diferença é que ela vai ter uma validade e precisa ser renovada se o quadro dela não se manter, né? Mas ela tem os direitos ali dentro daquela... Claro. Né? O Lucas, você consegue colocar aquela da faixa do acesso? Não, esse não, o outro. Esse aqui, depois a gente fala dele, esse aí. Então, esse é um vídeo... É você, né, Robson? Sou eu mesmo. Fazendo a filmagem a partir da sua cadeira. A partir da minha cadeira, tô aí, né? Pode rodar. Primeira pessoa, né? Fazendo. Esse acesso é a padaria do meu bairro, que eu vou. Você vê que ele cumpre ali. A padaria, em tese, né, o órgão tem lá, o estabelecimento tem a rampa de acesso e tal, só que o motociclista parou. O motociclista parou, ela está sinalizada, está amarela, né, pintada numa cor já para chamar a atenção, que é a cor padrão, né? E aí ele parou e eu tive que perder aí 10 minutos aí esperando, aliás foi mais de 10 minutos, é que está acelerado o vídeo aí, né? E eu fiz alguns recortes. Esperando e mais, sujeito a receber uma cara dura. Na verdade, nesse alguém caso que não vai aí, gostar muito de ter sido chamado a atenção. Ele ficou bem contrariado com esse rapaz que é um ambulante que está ali, que tentou tirar na boa vontade dele a moto para que eu subisse, e ele ficou bem incomodado com o rapaz ter colocado a mão na moto dele, né? E me tratou ali, eu brinco com isso daí, mas sem vitimismo, que me tratou como se eu fosse um vaso de samambaia ali. ele não me pediu desculpa, ele não sentiu que ele estava atrapalhando uma pessoa, ele se sentiu, na verdade, atrapalhado por ter sido tirado lá do cafezinho dele, ter deixado o café dele na mesa, né? Bom, esse é um espaço privado, né? Isso. Um previsto estabelecimento, por lei, né? Mas é um acesso público. É um acesso público. E previsto por lei, e aí a gente está falando de cidadãos que não respeitam, cidadãos que por algum motivo ou outro, né, ou por desconhecimento, eu duvido que seja, mas não respeitam o acesso. Tem uma outra... Você vê que ali do lado, professor, tem aquela vaga reservada, que também tem que cumprir uma coisa importante que as pessoas não sabem. Essa vaga da direita? A da esquerda. A da esquerda. Uma coisa que as pessoas não sabem.
Essa vaga, apesar de ser da padaria, o Código Brasileiro de Trânsito, a Lei Brasileira de Inclusão, ele já passa essa responsabilidade de fiscalização para a autoridade de trânsito, né? Ele poderia ser multado ali pela autoridade de trânsito. E eu já cheguei a chamar uma autoridade de trânsito certa vez e me foi colocado que ele não poderia multar se não tivesse ali uma sinalização explicando que ali era uma vaga reservada, como tem alguns mercados, qual a lei que está infringindo, quantos pontos e tal. E eu pedi para ele como que eu faria isso. Ele falou, aí é outro departamento, o departamento de fiscalização e posturas. Ou seja... É uma segmentação de responsabilidades. Não tem, ele não tem, não posso fazer... Inclusive, vai lá e vê lá com eles. Descobrir quem assume. Isso. Lucas, tem um outro, que é o vídeo... Não, né? Tem um terceiro, não? São os dois. Então, tem outro... só os dois? Então acho que o outro não veio. Mas o outro era uma situação em que você, num hospital, no estacionamento de um hospital. No estacionamento do hospital. E a pessoa parou também no acesso, né? Também no acesso. Na verdade, ali, eu vou citar o lugar, ali foram criados outros aparelhos próximos a esse, é uma UBS, né? A UBS do Parque Industrial, né? Aqui em São José. E criou-se ali do lado do hospital regional uma unidade de especialidades e nesse hospital regional, que é um colosso, né, uma bem coisa grande, boa, inclusive, a gente tem que elogiar esse ponto, o estacionamento é pago. E esse estacionamento da UBS, ele é gratuito e sem fiscalização. Então, virou... Um ponto de estacionamento do pessoal que vai para o hospital regional. Para o hospital regional. Então, ali até tem lá uma condição lá que coloca que são 30 minutos no máximo, que eu também já não acho certo, né? Mas tem essa placa lá sinalizando. Né? Então, a mobilidade urbana pouco, né? poderia, teoricamente... Só que, primeiro, não tem como você saber quanto tempo os carros estão ali, porque não tem controle como é a Zona Azul. Né? E 30 minutos é pouco para você ir. Imagina, hoje numa UBS ou no hospital regional. É pouco para você ir. E assim, na falta disso, eles invadem todos os espaços. Invadem as vagas de idosos, né, sem a credencial, a vaga de deficiente, invadem a vaga de emergência, que pintada em vermelha na porta da entrada da UBS, né? E invadem Esse é um exemplo de isso. Né, esse daí foi passado por colégio. Isso. Esse aí foi passado por uma mãe que tem um filho nesse colégio, minha colega de conselho, né? E aí a gente falou assim, eu vou dar uma olhada no Google Maps, né, para ver do que você está falando. E quando eu entrei no Google Maps, a reclamação dela estava no Google Maps. Então, para ver que é uma coisa crônica lá, né? Sim. Já virou. Então, existe uma dificuldade ali na Rua Padre Rodolfo, na Vila Ema, né? Existe uma dificuldade. O colégio dispõe do que é pedido por lei dele, mas não tem uma fiscalização ali em frente para isso. E as pessoas param e saem, né? Deixam o carro ali e vão. E aí a mãe, como ela, que tem filho, pessoa com deficiência, tenta tirar o filho, desembarcar nessa vaga e quase nunca consegue estacionar porque o acesso é obstruído. Sim, esse é um ponto. O outro. Né? E você estava falando, acho que pode tirar a imagem, depois a gente volta lá para aquela da árvore. Mas aí você estava falando de um caso, a gente apresentou um caso, um local privado, um estabelecimento, em que alguém parou no acesso. E isso. Também tem os locais públicos, os estacionamentos, inclusive públicos, que o próprio poder público não fiscaliza, não acompanha, não exige. Eu recebo reclamação de frente do Parque Santos Dumont, eu recebo reclamação das vagas no centro da cidade que são ocupadas por carros que estão fazendo descarga. Sim. Né? Como entregadores e tal. Né? E muitos aquela desculpa de só um pouquinho, rapidinho, um minutinho. Não há nenhum dia que eu não escute isso. Só que para a pessoa, de fato, é só um minutinho, para aquela pessoa ali. Só que para quem escuta esses minutinhos, são tantos minutinhos o tempo inteiro, que né? você perde uma semana por ano só de minutinho em minutinho.
né? Então é o tempo todo. Banco é um problema sério, porque o banco ele coloca a vaga lá na frente e, por lei, o segurança não pode sair daquela área blindada do banco e não fiscaliza, então não se respeitam. Esses bancos de bairro, da Avenida da Bacabal, da Andrômeda, Juscelino Kubitschek, né, que são corredores grandes aqui. Em tese, talvez a fiscalização nesse espaço seja do próprio poder público, não do banco. Sim, a questão é essa. Em São Paulo, já existe esse compreendimento, né? E a Autoridade de Trânsito em São Paulo, que é a CET, ela já entra dentro de shoppings, né? Ela já entra dentro de shoppings, ela já entra dentro de mercados. Ou seja, né? é uma responsabilidade do poder público e exige que o poder público se ele que oriente pede e atue nesse sentido, né? Ou seja, ele fiscalize, cobre, né? Enfim. Mesmo porque, você imagina só, vou falar de um mercado, que sem citar o mercado que eu tive problema lá. O gerente desse mercado, o que mede, o que garante o emprego dele, é a avaliação de vendas, é o econômico. E, infelizmente, esse cidadão também consome, né? Então, eu já escutei isso, falou, olha, desculpa, mas na minha loja eu nunca vou pedir para ninguém tirar o carro, eu deixo você parar onde você quiser. Eu vou compreender, mas ali naquela vaga reservada, quando para, melhor não, porque a pessoa reage mal e não vem mais no mercado, e eu sou avaliado por vendas. Então, olha o absurdo, né? É um absurdo, né? O grau de... Então, isso corrobora essa situação que tem que ser o poder público, que não pode deixar na mão do próprio estabelecimento. Claro. Né? Tem que ser ele. Né? Bom, vamos dar um exemplo, né, o reverso, um exemplo interessante. Né? Uhum. Pode dar para colocar o da árvore agora? Embora a gente saiba que... Conta essa história aí para a gente no caso dessa verdade, cena aí. A gente está falando aí do entorno da Secretaria Municipal de Saúde. De São José dos Campos. Né? Essa calçada, ela era intransitável há 20 anos, assim. Em 2019 foi feito um plano, né, também pedido pela comunidade ali, e foi feito ela dentro desse padrão de piso acessível, que eles chamam, né, permeável, é o padrão da calçada segura. Lá foi feita uma rampa dentro do padrão com piso tátil, mas que morria nessa árvore. Né? Parava aí. Parava aí, não tinha nada. E eu quero falar isso até para validar essa questão do conselho, né? A importância de ter um conselho atuante e tal. A importância é que o conselho seja ouvido também. Né? Porque é um órgão consultivo. Sim. E a gente foi lá no trabalhinho de formiga e conseguiu provar para o poder público essas duas árvores. Inclusive essa árvore aí, coitadinha, depois o laudo fitossanitário condenou-a e ela foi suprimida. Eu vi que teve um corte de raiz, né? Isso. Talvez até por isso. Enfim, talvez. Mas enfim. Não sei dizer. Então, assim, e aí lá através do conselho, você vê que tem uma pessoa com um carrinho de bebê passando ali, passou na sombra. E aí a gente conseguiu convencer a prefeitura que ela tinha feito um trabalho muito duvidoso ali em deixar uma rampa, uma calçada dessa morrendo numa árvore, com risco para um deficiente visual ou alguém ali que colidir com essa árvore, né? Sim. E ela teve o bom senso de nos atender. Nesse caso, não é sempre que a gente consegue, né, sensibilizá-los, e foi feito esse desvio. Né? Foi feito esse desvio. E você falou da importância do conselho, né? Então, e eu ressaltei que o conselho, quando ele é ouvido, né? Sim. Por quê? Porque aqui no caso de São José dos Campos, os conselhos têm sido muito desvalorizados, para dizer o mínimo. Né? Sim. A prefeitura coloca ali, organiza os conselhos de forma que ela tem uma maioria, né? Seja pelos funcionários dela no conselho, funcionários, comissionados, enfim, ou até para conseguir maioria pela proximidade com uma entidade do terceiro setor, que ela tem um projeto junto e tal, então tem uma ingerência ou tem algum tipo de subserviência dessa entidade, e ela consegue maioria nesses conselhos,
E esses conselhos passam a ser meras reverberações do que o poder público tem feito, enfim, e deixa de fazer o seu papel preponderante, que é o de aconselhar a prefeitura, né? Conselho, mesmo que ele não seja deliberativo, né, consultivo, mas ele é um conselheiro, né? Sim. E a prefeitura deveria ouvir com muito bons ouvidos tudo que chega a esses conselhos, né? E você está dando um exemplo de que uma ação do conselho fez com que a prefeitura fizesse geralmente, quando eu sou ouvido, né, ou o conselho é ouvido... Olha que você é o presidente do conselho. Agora eu estou lá como presidente, né? E geralmente é alguém muito técnico, que está na prefeitura há anos e que quer fazer um trabalho realmente de referência. Essas pessoas costumam pedir essa opinião. O legislativo, que faz as leis, nos procuram muito pouco. Vez ou outra Estamos falando da Câmara dos Vereadores. Isso. Ou seja, vez ou outra eu vejo um vereador aí colocando lá um projeto e tal, legislando sobre o tema, sem nos consultar e às vezes de forma encabida ou muito incompleta, né? E que não custa nada nos procurar, né? Porque lá dentro também tem elementos da própria prefeitura que poderiam, né, ser melhor aproveitados, sim, né? Sim. Então, assim, o conselho ele tem esse papel de ser a representação oficial da sociedade, né? Precisa ser ocupado, né? Então, assim, tem pouca divulgação. Lucas, pode tirar a cena da... Tem pouca divulgação de datas, né, de como funcionam as eleições, né, dos conselhos, e aí tem uma adesão pequena. Até porque os conselhos são públicos, inclusive as sessões são públicas. São públicas. Ou seja, qualquer cidadão poderia participar. No caso do Conselho da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Conselho lá, o Conselho não só é aberto, como os visitantes, seguindo a ordem, né? Lógico, depois os conselheiros, se houver tempo e de forma ordenada, os visitantes também podem ser ouvidos. Também tem direito à voz. Tem direito à voz. Tem direito à voz. Não tem direito a voto, né? Mas tem direito à voz. Né? Então, essa participação é importante. E o mecanismo dos conselhos, isso eu estou falando não só de São José, e São José não é uma exceção, não só de São José, ele tem uma característica morosa entre esse rito da ata e dos ofícios e das respostas, e as pessoas hoje estão muito acostumadas com a instantaneidade, né? E pega o telefone e fala com o outro do outro lado. Então as pessoas vão desanimando, né? E aí pequenos avanços que a gente podia ter... É um movimento anacrônico no meio da sociedade digital. Isso, né? Exatamente. Essa é a palavra não certa. Condiz com cidade inteligente. Não, de forma alguma. O funcionamento, né? Podemos avançar muito nisso. Vamos falar de soluções ou de coisas que deveriam ser, né, até para a gente encerrar num nível bacana, inclusive lembrando que esse ano nós temos eleições, a gente falou aqui de carências no poder público, falamos de carências da Câmara de Vereadores, né, da falta de protagonismo dos vereadores no sentido de propor projetos inclusivos, mas ouvindo a comunidade, né, de pessoas com deficiência, por exemplo, na sua representatividade para trabalhar esses projetos. Né? Então a gente está falando de uma carência e estamos falando de um período eleitoral e que a sociedade pode fazer a diferença exatamente nesse período. Né? Mas então, pensando em como lidar ou como melhor gerir a questão da mobilidade inclusiva, pensando na pessoa com deficiente. A gente já falou de algumas coisas, então tem a questão da infraestrutura, né? Ou seja, adequar a infraestrutura para o cadeirante ou a pessoa que tem deficiência de algum tipo de deficiência. Estamos falando de calçada segura, mas não só a calçada. Tem um processo de orientação e de conscientização das pessoas, dos demais, né? Cidadãos, os que usam veículos, que param veículos em vagas que não são apropriadas,
que tem a desculpa do um minutinho aqui, um minutinho ali. Então, isso com um amplo programa de conscientização, de educação, né, para o trânsito, para a mobilidade. São programas, inclusive, permanentes, deveriam ser permanentes pela prefeitura. Né? Você concorda? Sim, concordo. Não, eu concordo. Assim, o principal, eu acredito, que a prefeitura ela tem que começar a utilizar a compreensão de que não é despesa, porque hoje tudo isso é visto ali como coluna de despesa. Tem que ser entendido isso, e isso tem condição de ser provado com estudo, que é investimento. Né? Que isso é investimento, que você tem retorno lá na frente disso. 15% da população. Entendeu? Você vai ter retorno. Inserir essas pessoas economicamente, né? É prudente, é necessário e evita que os programas hoje assistenciais se colapsem lá na frente. Claro. Né? Claro. Porque, né? Tanto que tem um auxílio novo colocado para incentivar essas pessoas que hoje recebem o benefício de prestação continuada a irem para o mercado de trabalho. Antigamente eles se sentiam inseguros, né, de irem para o mercado de trabalho porque não recebia, porque tinham o benefício cortado e depois tinham que tentar conseguir de novo e tinha o risco de perder o emprego. Hoje tem o auxílio inclusão. Então o que ele faz? O benefício dele de prestação continuada não é cortado. Se ele conseguir uma colocação. Um emprego. Não é cortado. Ele consegue esse auxílio inclusão, que é metade do auxílio, o meio salário, e é lógico, tem que atender a mesma regra que ele tinha para o BPC, né? E se ele for demitido, se a empresa quebrar, o que acontecer, ele retorna, ele vai dar entrada de novo e reativa o BPC, que é o mesmo benefício que ele tinha sempre. O que é um aprimoramento de um programa. Um aprimoramento. Então, assim, isso é feito. Mas, volta a falar, se não tiver investimento na infraestrutura, é uma lei inócua, né? Na infraestrutura, no atendimento, né? No serviço que é prestado de porta a porta. Sim, sim. Inclusive para os critérios que abrangem esse serviço, o para quê, né? Ou seja, se a pessoa com deficiência, uma criança, por exemplo, quer ver uma peça de teatro, ela deveria ter acesso a essa peça de teatro, ou não? Né? Claro. Isso faz parte do isso tudo acaba segregando, né, a pessoa com deficiência. Sim. E isso tudo acaba dando ali uma visão para ela limitada, né, uma crença limitante, né, de que ela não vai quebrar esse ciclo, né? E isso tudo acaba acumulando e virando uma bola de neve, né? Então é absurdo você ver não poder ter lazer, né? Não poder ter lazer uma criança com deficiência, né? Claro. Não poder ter lazer, é um absurdo. Num teatro, né? Então não estão falando só de acesso, por exemplo, a serviços de saúde. O pessoal, aliás, eles têm muito essa mentalidade, né? Não, a pessoa com deficiência, a gente tem que prover acesso para ir para o médico. Né? Sim, como se todos os problemas daquela pessoa... Né? Que se cria que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente. E que tudo no entorno dela vai vincular a né? saúde. Não né? Ou seja, ela tem que ter acesso a oportunidades. Né? Não é. E a todas elas. E às vezes você acaba escutando, fala, ó, mas tem um monte de benefício. Hoje a pessoa com deficiência, se ela não se qualifica, se ela não quiser e tal, você escuta isso de gestores públicos. É absurdo. Né? E não desconhece a realidade. E uma cidade que se propõe inteligente, ela pensa nesse horizonte maior. Né? Eu tenho fé que isso... algum gestor vai assumir essa cidade e que tenha esse olhar, né? Os que estiveram aí até então, não vou direcionar um só, porque foram vários, né, que tiveram. Eu não acredito que eles vai ter um start ali, que eles de repente vão começar a enxergar isso. Eu acredito sim nesse trabalho, que eu me sinto um instrumento nesse trabalho de conseguir divulgar e quebrar esses paradigmas, né?
Então, eu quero te parabenizar por esse trabalho, que é um trabalho voluntário, um trabalho, né, que te exige desde uma dedicação 2017 sem enorme. Na base da vontade, com um monte de porta na cara, né, um monte pô, mas só você reclama, por conta dessa questão de pouca gente poder representar, né? Então fica sempre os mesmos falando, e aí isso é visto meio carimbado ali, né? Mas estou firme, né, nesse propósito, né? Mas eu acredito que São José possa ter essa mudança, que as pessoas de São José, porque quando a sociedade abraça esse sentimento, isso daí, é importante, a gente consegue quebrar esse de uma ciclo, sensibilização, né? social. Assim. Porque a condição da pessoa com deficiência, ela, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, se a pessoa não tem isso na família ainda, ela terá, né? De alguma maneira ou outra, com o envelhecimento, né? Com a graça do envelhecimento, né? Que todos queremos envelhecer bem, mas que vem junto essa mobilidade sem reduzida. Dúvida, nossa pirâmide etária está caminhando para uma maior quantidade de idosos. Então, eu acredito que as famílias daqui de São José, elas precisam ter esse olhar um pouco, até para entender o que é feito e o que não é feito, né? Na cidade, né? E ver o que poderia ser feito, o quanto se gasta para que isso seja feito. Esse tipo isso é fácil de observar, né? Me procurem lá no conselho, vou convidá-los, né? Quem estiver nos assistindo, vou lhe convidar também. As reuniões do conselho são todas primeiras quartas-feiras do mês. Esse mês de maio será dia 8. Geralmente são no Paço? Maio. Não, elas acontecem por conta até de acessibilidade, que é mais fácil, no auditório do Centro da Juventude. Ali onde fica a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Jardim América. No Jardim América, ali, Rua Aurora, Aurora Cunha, eu acho, não me some, mas é um lugar de fácil acesso, dá para chegar fácil, né? Então, às 14 horas, né? E isso já vem um pouco daquilo que a gente entende a dificuldade das pessoas de participarem, porque essas reuniões de conselho ficam nos horários comerciais, em horários, né? Em horário que favorece o comparecimento do funcionário público. Isso. Mas não favorece o comparecimento dos voluntários precisa, da iniciativa, né? Porque às vezes da sociedade civil. A pessoa está em tratamento, a mãe está levando o filho na terapia, os maiores interessados, às vezes, e eu me sinto, às vezes, você me falou de eu estar sempre fazendo isso, eu sinto essa responsabilidade, já que estou aposentado, né? E de estar cumprindo esse papel, eu tive quase 100 votos nessa vaga. Para a presidência. Isso, para a vaga no conselho. No conselho. Depois teve a mesa diretora. Então, quase 100 votos, sem obrigação de se votar, uma votação também durante a semana, em horário comercial e tal. Então, de verdade, eu sinto essa obrigação de cobrar isso aí por essas pessoas que acredito que andam junto comigo. Eu não ando só, né? Eu ando com essas pessoas. Muito bom não andar só. É muito bom não andar só. E muito bom estar bem acompanhado. Isso, que vale mais até, né? Robson, muito obrigado pelo papo. Poxa. Eu acho que a gente amplia a visão sobre a situação da pessoa com deficiência, especialmente na questão da mobilidade, e tenho certeza que o público que está nos vendo, que vai ver esse podcast, vai ter outra visão, né? Possivelmente depois de assistir essa nossa conversa. Pô, eu agradeço de novo a oportunidade, é sempre bom falar disso. Eu estou nisso por uma tragédia, né? Ninguém está nessa situação porque quis, e ter esse espaço sério, né? Para estar falando sobre esse assunto, poder falar com propositividade, né? Então eu só tenho a agradecer aí. Né? Obrigado mesmo. Muito bom. Bom, a gente encerra esse episódio do Sanja Pod, a voz da cidade, falando sobre um aspecto da mobilidade. Vamos fazer outros episódios com mobilidade, vamos falar de mobilidade ativa, vamos falar de mobilidade sustentável, vamos falar de ecoeficiência na mobilidade urbana. Então nos acompanhe, marca aí se você gostou, se inscreve no canal e participe com a gente, comente, compartilhe. E vamos ampliar esse debate, esse bom debate público, e trazer ideias e trazer questões importantes para a gestão da cidade. Obrigado, até a próxima.